Uma oração sobre a fé. Antes de começar esta oração, nós vamos orar um Pai Nosso e eu convido-te a orares comigo. Vamos então orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A fé, uma nova vitória. Nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 3 a 5, que diz: Primeira João, capítulo 5, versículo 3 a 5, que diz: Pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? A chave para viver uma vida cristã de vitória, vencedora, é de fazer total confiança a Jesus Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais nós vamos fazer-lhe confiança. A nossa fé vai aumentar muito mais quando nós lermos e obedecermos à palavra de Deus. A fé é essencial para a salvação. A fé, confiança completa em Jesus, em somente Jesus, é essencial para a salvação. E nós temos o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, que diz: Graças a esta bondade imerecida, vocês foram salvos por meio da fé. Isto não é mérito vosso, na verdade é dádiva de Deus. Não é o resultado de obras, a fim de que ninguém tenha razão para se gabar. E o 10 também diz: Nós somos trabalho das mãos de Deus e fomos criados em união com Cristo Jesus para realizarmos as boas obras que Deus determinou com antecedência para que andássemos nelas. A fé agrada a Deus. Para o cristão verdadeiro, o importante é de agradar a Deus e não aos homens. E isto é como uma motivação na vida. A chave para agradar a Deus é a fé. Em Hebreus 11, aliás, aqui está o versículo 6, mas nós vamos ler Hebreus... Sim, nós vamos ler Hebreus 11, 6. Embora se tu queres ler um pouco mais sobre a fé, e nós vamos voltar aqui, porque este texto é muito, muito forte. Então, Hebreus 11, 6 diz: Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o procuram seriamente. A fé obedece a Deus. Abraão é chamado do pai da fé. A sua fé em Deus sempre se manifestou pela sua obediência aos mandamentos de Deus. E nós podemos ler Hebreus 11, versículo 8, que diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, por partir para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa,
como se estivesse numa terra estrangeira, a morar em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. A fé vence o mundo. A fundação da vitória espiritual é a confiança absoluta e a fé em Deus. E nós temos o texto de 1 João, novamente capítulo 5, versículo 4 a 5, que diz: Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? E nós podemos fazer as seguintes perguntas a nós mesmos. Temos confiança em Jesus somente para a salvação? Vivemos para agradar a Deus? Ou para nos satisfazer a nós mesmos? Ou para agradar aos homens? Obedecemos aos mandamentos de Deus? Bem, bem, são perguntas profundas, são perguntas também essenciais. E é por isso que uma rotina espiritual é tão importante. É por isso que ler a Bíblia, escutar de Deus diariamente, é tão importante. É importante para nós não perdermos o ritmo, mas também para nós não nos direcionarmos do percurso, não nos afastarmos do percurso. É importante procurar estar sempre pronto, sempre perto da Bíblia, sempre perto de Deus, tomar conhecimento e a obediência a Deus no final, analisando de uma forma sábia, é o que faz mais sentido, é a escolha mais sábia. E é mais sábia porque Deus assim já o decidiu. E a Bíblia diz: não confiem no vosso próprio entendimento. É porque Deus, ao dar os seus mandamentos, Ele já viu tudo, de todos os ângulos, em todas as direções, todos os resultados possíveis. E deu uma ordem. E dá um mandamento, porque é o mais sábio. Agora, o que é que isso vai aparentar ser a partir daqui, desde aqui, para o homem? Vai ser tipo um fardo, vai ser... vai custar, vai ser chato, não vai ser tão divertido, não vai ter tanta diversão. Mas a palavra diversão, ela tem vários... A palavra diversão pode ser usada em diferentes cenários. A diversão pode ser saudável
A diversão não precisa de ser destrutiva. Nem tudo que aparenta ser divertido é realmente diversão. Esse é só um exemplo, porque o homem sempre vai ver as coisas à sua maneira, procurar ver as coisas à sua maneira e tentar fazer as coisas à sua maneira. Tanto nas coisas mais importantes como nas mais pequenas e a verdade é que alguém que está perto da palavra de Deus, alguém que lê a Bíblia diariamente, eu não digo de longe a longe, eu digo diariamente, que se mantém na obediência a Deus, no caminho, essa pessoa vai deslizar menos, essa pessoa vai tropeçar menos, essa pessoa vai estar próxima de Deus e vai ter uma noção maior do que faz. E bem, isto também para dizer que existe uma porta aberta à evolução. Porque esta coisa da fé, realmente, esta coisa da fé para muitos humanos, ela ainda não é algo muito usado. Há humanos que descartam totalmente a fé. Eu só acredito se vir. Eu é ver para crer. E para isso nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 11, o capítulo todo, que diz: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades que não se veem, pois por meio dela os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Aqui está. A fé é o exercer confiança de que, por exemplo, algo que está escrito na Bíblia que se passou antigamente, se passou realmente. Essa já não é uma realidade presente nos nossos tempos, mas por meio da fé acreditamos que aquilo realmente aconteceu dessa forma. Pela fé percebemos, continua no 3, que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor do que o de Caim. Por meio dessa fé recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas, e embora esteja morto, ainda fala por meio da sua fé. Pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi encontrado em lado nenhum, porque Deus o transferira. Pois antes de ser transferido, recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Além disso, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe, e que se torna o recompensador dos que o procuram seriamente. Pela fé, Noé, depois de receber aviso divino de coisas que ainda não se viam, mostrou o temor de Deus e construiu uma arca para a salvação da sua família. E por meio desta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que resulta da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu por partir para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia.
Pela fé viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse numa terra estrangeira, a morar em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Também pela fé, Sara, embora já tivesse passado da idade, recebeu poder para conceber um descendente, visto que considerava fiel aquele que fizera a promessa. Por isso, de um só homem que já estava como que morto, nasceram filhos, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como os grãos de areia à beira-mar. Todos estes morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas, mas viram-nas de longe e aceitaram-nas com alegria e declararam publicamente que eram estrangeiros e residentes temporários naquela terra. Os que falam assim demonstram que procuram seriamente um lugar para si mesmos. Contudo, se continuassem a lembrar-se do lugar de onde tinham saído, teriam tido a oportunidade de voltar. Mas o facto é que tais pessoas procuram alcançar um lugar melhor, isto é, um lugar que pertence ao céu. Portanto, Deus não se envergonha delas, de ser chamado seu Deus, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, praticamente ofereceu Isaque. O homem que recebera alegremente as promessas tentou oferecer o seu único filho. Embora lhe tivesse sido dito: o que será chamado tua descendência virá por meio de Isaque. Mas ele concluiu que Deus era capaz de levantar Isaque até mesmo dentre os mortos, e recebeu-o da morte em sentido ilustrativo. Também pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas futuras. Pela fé, Jacó não estava para morrer. Abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiando-se na extremidade do seu bastão. Pela fé, José, perto do seu fim, falou do êxodo dos filhos de Israel e deu instruções a respeito dos seus ossos. Pela fé, Moisés foi escondido pelos seus pais durante 3 meses depois de ter nascido, porque viram que a criança era bela, e não temeram a ordem do rei. Pela fé, Moisés, quando se tornou adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Pela fé, deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme como se visse aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a expressão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos deles. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de o povo ter marchado à volta deles durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com os que foram desobedientes, porque recebeu os espiões de modo pacífico. E o que mais direi? Pois iria faltar-me tempo se eu falasse também sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, David, bem como Samuel e os outros profetas. Pela fé eles derrotaram reinos, estabeleceram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, de um estado fraco foram feitos fortes, tornaram-se poderosos na guerra, derrotaram exércitos invasores, mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição, mas outros foram torturados porque não aceitaram um livramento para poderem alcançar uma ressurreição melhor. Sim, outros foram provados por serem ridicularizados e açoitados, de facto, mais do que isso, por serem acorrentados e presos. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos à espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de peles de cabras, passando necessidades, sofrendo aflições, sendo maltratados, e o mundo não era digno deles. Vagueavam pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e pelas grutas da terra. Contudo, embora todos estes tenham recebido testemunho favorável por causa da sua fé, não obtiveram o cumprimento da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para eles, a fim de que eles sem nós não se tornassem perfeitos.
E também pela fé, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador e que está prestes a vir. É isso que a fé ajuda e permite. A fé permite em ver os acontecimentos passados como realmente ocorridos, mas também permite de ver futuros acontecimentos apresentados por meio das profecias se cumprindo num futuro próximo. Por exemplo, a profecia de Revelações. É pela fé também que podemos ir ler sobre um evento futuro e, graças à fé, que é a confiança clara que é segundo aqui Hebreus 11, a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades que não se veem. Esta confiança de que virá o que se espera, isso quer dizer que virá aquilo que é contado, apresentado. E essa profecia de Revelação, ela ainda está para se cumprir. E pela fé nós podemos nos colocar numa posição de vantagem em relação às outras pessoas. Porque por meio da fé, ao vermos essas realidades que ainda não estão a acontecer como acontecendo, nós vamos estar melhor informados em relação às outras pessoas. Nós vamos estar preparados. Enquanto que as outras pessoas estão do género: eu só ver para crer. Tudo bem. Tudo bem. Ao momento que aquilo acontecer, vai acontecer tanto para aquele que não está pronto, tanto para aquele que não está consciente, tanto para aquele que não foi avisado, como para aquele que se informou, como para aquele que está informado. Essa fé pode-te levar a tu estares preparado. Porque muitas pessoas podem estar a dizer: para que é que serve a fé? Fé. A fé é essencial nesta caminhada, nesta jornada existencial. E as pessoas já aplicam fé no dia a dia delas. Elas, quando saem de casa para irem àquele encontro no dentista, elas têm fé. Elas saem de casa imaginando ou tendo uma certeza de que o dentista vai estar lá e que as vai acolher naquele gabinete que elas já conhecem, mesmo elas não vendo o dentista. Elas não fazem uma videochamada antes de sair de casa. Não. Elas não ligam ao dentista: dentista, olha, confirme só se você está. Não. Elas exercem fé que o dentista vai estar lá e por isso vestem-se, saem de casa e o que as leva lá é a fé. Esse mesmo ato simples pode ser aplicado também nestas questões bíblicas. Ao tomares conhecimento da profecia de Revelação, do Apocalipse, depois, quando as coisas estiverem a acontecer, tu vais poder
exercer fé de que se trata realmente destes acontecimentos que tu leste. A fé é simplesmente uma confiança mesmo muito ousada, que vai nos dois sentidos. Tanto para aquilo que já se passou, e a tua confiança é tão ousada em relação àquilo que já se passou, que tu nem estavas lá, que defendes e que acreditas que realmente se passou dessa forma, ou em relação ao futuro. É teres esta confiança ousada em relação a uma realidade que mais ninguém vê, que ninguém vê ainda, mas que para ti tens plena fé de que irá acontecer desse jeito. É como o tradutor para ler as coisas de Deus, para entender as coisas de Deus. Essa fé é essencial. Deus vai estar a falar, olha, vai acontecer isto, e depois isto, depois isto. Esta é a forma de Deus falar para ti. Mas para ti ainda há ali para que tu entendas estas coisas de Deus, tens que fazer uso de uma ferramenta. Essa ferramenta é a fé. É como fazer uso do tradutor para realmente tentar entender bem o que é que foi dito. Então, a fé é este confiar, é este apenas confia. Jesus disse, crê somente. Crê somente. Não duvides, crê somente. Jesus estava a dizer, exerce fé. Apenas exerce fé. E Jesus muitas vezes nos chamou homens de pouca fé. Jesus chamou-nos homens de pouca fé repetidamente. Porque Ele vê em nós o potencial para termos mais fé, mais confiança. É porque quando começamos num caminho espiritual, o objetivo é de continuarmos a nos reforçarmos espiritualmente, a evoluir espiritualmente. Na Bíblia diz, agora que começaram num caminho espiritual, querem terminar num caminho carnal. Isso é para dizer, agora que vocês vivem pelo Espírito, porque retrocedem na vossa evolução. As coisas da carne ficaram para trás. Ficaram para trás. E esta evolução tem que ocorrer para cada ser, porque cada ser é espiritual na sua essência. E usar estas ferramentas espirituais, estes recursos espirituais como a fé, como a confiança, como obter salvação por parte de Jesus, são tipo veículos que nós não vamos saber bem conduzir ao início.
Tu quando te dão um novo veículo que tu nunca usaste antes, nunca conduziste antes, tu não és logo um piloto profissional? Não, tu vais dizer à pessoa, olha, fica aqui ao lado porque eu nunca conduzi isto e ensina-me e assim qualquer coisa carregas no travão ou não sei o quê. E muito provavelmente tu vais falhar ao início. Tu vais não saber pilotar ou conduzir esse meio de transporte. É a mesma coisa com estes recursos, estas ferramentas, estas capacidades espirituais. Ao início também, tu vais duvidar, tu vais desobedecer aos mandamentos de Deus, tu vais magoar um irmão, tu vais dizer palavras que não são boas, que podem ferir. Tu vais. Ainda ontem eu usei palavras que falei de um género de uma forma que magoou um membro desta família cristã e eu senti que tinha que dizer coisas e também estava abatido e tudo mais, que acabei por magoar essa pessoa. Mas porque o que eu queria dizer, eu tinha que dizê-lo, e aquele jeito foi o jeito que, por tudo que estava acumulado, eu encontrei para me expressar. Agora, Deus conhece os limites de cada um. E Deus conhece bem como é que nós vamos conduzir esses veículos, como é que nós vamos fazer uso deles. Mas, mesmo errando, isso não deve ser motivo para nós mesmo errando, isso não pode ser motivo para nós desistirmos de conduzir, desistirmos de pilotar. Eu digo, desistirmos de exercer fé, desistirmos de tentar obedecer a Deus, confiar em Jesus para a salvação. É as repetições, é a prática que traz a perfeição, por assim dizer. É a prática que traz o aperfeiçoamento. Então, eu vou selar esta oração e a fé é esta firme confiança. Tenha uma firme confiança. Eu vou então orar um Pai Nosso em relação a todo este assunto, e que Jeová Deus possa voltar a dar que possa nos guiar na boa utilização da fé, do acreditar, do esperar, do confiar. Eu vou então orar. Vamos então orar. Querido Pai nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.